Você já percebeu como certos ensinos modernos dentro das igrejas parecem tão atraentes, tão acolhedores, tão cheios de boas intenções? Eles são bonitos, suaves, fáceis de aceitar. Mas por trás dessa aparência, há algo extremamente perigoso. Um veneno silencioso para a alma, muitos crentes nem percebem. Eles chegam animados aos cultos, ouvem mensagens que confortam, que agradam, que não confrontam, e saem sentindo-se espiritualmente cheios, aplaudindo, compartilhando, recomendando. Mas enquanto isso, algo dentro deles começa a morrer lentamente. A santidade, o temor a Deus, a fome verdadeira por Ele. Esse ensino moderno não grita, não aparece como uma ameaça óbvia. Ele se infiltra devagar, sorrateiro, fazendo com que você acredite que está indo na direção certa, quando, na verdade, está sendo guiado para longe do que Deus planejou. O pior é que ele vem acompanhado de elogios. Que palavra edificante! Isso é tão inspirador! Finalmente alguém que entende os tempos modernos, e nesse calor do aplauso, a verdade passa despercebida. Aquilo que parece alimento para a fé, na realidade, é veneno, disfarçado. Ele molda seu pensamento, suas prioridades, sua visão de Deus, e aos poucos transforma o que deveria ser liberdade espiritual em escravidão. E aqui está a questão mais assustadora. Muitos que seguem esse ensino nem desconfiam que estão sendo enganados. Eles pensam que estão crescendo espiritualmente, mas estão sendo anestesiados para a verdade, para o desafio de viver uma fé real, intensa e transformadora. Você está pronto para enxergar a realidade por trás do que parece bonito? Está disposto a questionar aquilo que todos elogiam, mas que pode estar destruindo sua alma silenciosamente? O grande problema desse ensino moderno é que ele não confronta, ele não desafia, ele não corrige, ele é feito para agradar, para trazer conforto imediato, para fazer você se sentir bem consigo mesmo e com sua fé. E essa sensação de conforto é justamente o que torna o veneno tão perigoso. Porque quando a alma está confortável, ela não cresce. Quando tudo parece fácil, você deixa de lutar, de buscar, de depender de Deus. E não estamos falando de algo simples ou pequeno. Estamos falando de ensinamentos que moldam a forma como milhões de cristãos pensam, oram, agem e priorizam suas vidas. Eles ensinam verdades pela metade, ignoram mandamentos difíceis e acabam transformando a fé em uma filosofia agradável, em vez de um compromisso transformador com Deus. O inimigo sorri. Ele vê corações sendo enganados por aquilo que parece correto, por aquilo que tem aprovação social, por aquilo que é moderno, relevante e inspirador. Enquanto isso, a santidade, o temor de Deus, a fome por transformação, tudo isso vai sendo deixado de lado. E o cristão continua acreditando que está no caminho certo. Muitos líderes e pregadores modernos, mesmo sem intenção maliciosa, acabam propagando essas ideias que minimizam o pecado, relativizam a disciplina espiritual e substituem a busca verdadeira por Deus por práticas que só confortam a mente. O resultado? Milhões de crentes se sentem espiritualmente cheios, mas estão vazios por dentro. Eles frequentam cultos, participam de grupos, fazem caridade, mas algo essencial está faltando. Uma vida transformada pelo Espírito, uma fé que queima de verdade, que não se conforma com o que é fácil e agradável. E o mais assustador é que quanto mais bonito e inspirador é o ensino, mais difícil é perceber o dano que ele causa. Porque o veneno moderno se disfarça de alimento e, aplaudido por todos, passa despercebido. A pergunta é: você está disposto a olhar além da superfície? Está pronto para confrontar o que você considera edificante e descobrir se é realmente transformador? O desafio que vem adiante não é confortável,
mas é necessário, porque só quando enxergamos a verdade, mesmo que doa, podemos nos libertar do veneno que ameaça nossa alma. O que muitos não percebem é que a beleza de um ensino moderno não significa que ele é verdadeiro. Muito pelo contrário, o brilho que cativa os olhos muitas vezes esconde o vazio que corrói a alma. Esses ensinamentos modernos têm um efeito sutil, quase imperceptível, mas devastador. Eles redefinem o certo e o errado, suavizam os mandamentos difíceis e apresentam atalhos espirituais como se fossem caminhos legítimos para Deus. Eles dizem: Deus é amor, então tudo bem. Não se preocupe tanto com regras, apenas siga seu coração. Seja feliz, seja prático. A fé deve ser leve. E você, seduzido pela facilidade, começa a aceitar tudo como normal. O que deveria ser um padrão de santidade se torna opcional. O que deveria gerar transformação real se torna apenas um sentimento passageiro. E o perigo não para por aí. Quanto mais você se acostuma com a suavidade, mais difícil é enxergar quando algo está errado. A consciência espiritual começa a se anestesiar e você aceita como verdade aquilo que na realidade é comprometedor para a alma. O inimigo trabalha silenciosamente através desse tipo de ensino. Ele sabe que o ataque direto não funciona contra corações que estão alertas, mas corações anestesiados pelo conforto espiritual se tornam alvos fáceis. E o mais cruel é que aqueles que propagam esses ensinos muitas vezes acreditam estar fazendo o bem. Eles têm boas intenções, pregam com paixão e até inspiram multidões. Mas inspiração sem transformação é apenas aparência, um belo veneno que corrói internamente. Você começa a se acostumar a ouvir palavras que confortam, mas não desafiam. Aplaude mensagens que não confrontam o pecado, não exigem arrependimento, não chamam a santidade. E sem perceber, sua fé perde força, sua intimidade com Deus diminui e você passa a viver uma religião de superfície. É como se estivesse em um navio que parece seguro, mas está lentamente sendo levado para águas perigosas, sem que ninguém ao redor perceba. A pergunta agora é dura, mas necessária. Você está vivendo uma fé que transforma de verdade, ou apenas seguindo ensinamentos que são bonitos de ouvir, mas que não têm poder para salvar sua alma? O ensino moderno que seduz tantos corações é como uma brisa suave. Parece agradável, acolhedor, e você se sente confortável em seu abraço. Mas essa mesma brisa, se constante, pode apagar o fogo que deveria arder dentro de você. Ela suaviza a disciplina, relativiza os desafios espirituais e transforma exigências divinas em sugestões opcionais. E o efeito disso é devastador. Você pode frequentar cultos, cantar, orar, servir, e ainda assim permanecer espiritualmente estagnado. A aparência é de movimento, mas a alma está parada. O coração continua frio, distante, anestesiado pelo conforto que não confronta. Muitos líderes e pregadores modernos, mesmo sem intenção, ajudam a propagar esse efeito. Palavras que deveriam despertar arrependimento se tornam mensagens de incentivo superficial. Exortações sérias são substituídas por conselhos práticos que aliviam o desconforto, mas não transformam o interior. O perigo é que você nem percebe que está sendo afetado. Você acredita que está crescendo, mas a cada palavra fácil que ouve, a santidade, o temor de Deus e a fome por transformação diminuem. E quanto mais você se acostuma com isso, mais natural parece. O ensino moderno cria uma ilusão de espiritualidade. Você sente que está seguro, mas na verdade está navegando por águas perigosas, guiado por palavras que parecem alimento, mas que são veneno disfarçado. A verdadeira fé, aquela que transforma, incomoda.
Ela desafia hábitos, confronta pecados, exige mudança e entrega total. Mas o ensino moderno tende a suavizar essas exigências, tornando a jornada mais agradável e menos exigente. E é exatamente aí que o inimigo encontra espaço para agir. Porque corações anestesiados pelo conforto espiritual são fáceis de manipular, fáceis de desviar, fáceis de enganar. Você precisa estar alerta. É necessário questionar. O que você ouve conforta ou confronta? O que parece edificante está realmente transformando seu coração ou apenas fazendo você se sentir bem momentaneamente? O desafio é grande e o caminho é árduo, mas enfrentar essa realidade é a única forma de não ser envenenado por aquilo que parece bonito. A decisão que você faz agora pode determinar a qualidade da sua fé e da sua caminhada com Deus. Nem sempre é fácil perceber que um ensino é perigoso, especialmente quando ele é apresentado de forma carismática, moderna e inspiradora. Ele entra devagar, quase imperceptível, mas deixa marcas profundas no coração e na alma de quem o segue sem discernimento. Um dos sinais mais claros é quando você percebe que está confortável demais. A fé que deveria incomodar e desafiar passa a ser leve, agradável e fácil. Você assiste às mensagens, concorda com tudo, aplaude e compartilha, mas sente pouco ou nenhum chamado à mudança real, à transformação interior. Outro sinal é quando o ensino minimiza o pecado ou relativiza mandamentos. Ele diz que certas atitudes não importam tanto, que Deus é moderno e compreensivo e que você pode viver sua fé do jeito que quiser. E aos poucos, você começa a aceitar como normal aquilo que deveria ser transformador e sagrado. Cuidado, também com o conforto emocional exagerado. Muitos ensinos modernos focam em sentimentos bons, motivação, inspiração e prosperidade, mas ignoram a necessidade de disciplina, arrependimento e santidade. Você sai satisfeito do culto, mas vazio por dentro, sem fome de Deus, sem urgência espiritual. O veneno mais sutil, porém, é a distração da verdadeira intimidade com Deus. Enquanto você se encanta com palavras bonitas e histórias inspiradoras, pode estar negligenciando a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com o Espírito. O foco deixa de ser Deus e passa a ser o que você sente ou o que os outros aprovam. O perigo maior é que você nem percebe que está sendo afetado. Os efeitos são silenciosos. Fé superficial, coração anestesiado, vida espiritual estagnada e mesmo participando ativamente da igreja, você se distancia da transformação que Deus deseja. O inimigo aproveita cada elogio fácil, cada palavra confortável, para manter corações longe da verdade. Ele sabe que, enquanto você se sente bem, não vai buscar a profundidade que leva à liberdade. Não vai confrontar hábitos, pensamentos e pecados que precisam ser mudados. A boa notícia é que há esperança. O primeiro passo é perceber que nem tudo que é bonito é verdadeiro. O segundo passo é ter coragem de questionar. O que eu ouço me aproxima de Deus ou apenas me conforta? Minha fé está sendo transformada ou apenas entretida? É hora de acordar para a realidade. A beleza de uma mensagem não substitui a profundidade da verdade. O conforto espiritual não deve ser confundido com crescimento espiritual. E o aplauso humano nunca deve substituir a aprovação divina. Escolha é sua: permanecer anestesiado ou despertar para a fé que transforma. Agora, começa a parte mais assustadora. Os efeitos reais desse ensino moderno, que parece tão inofensivo. Ele cria uma ilusão de espiritualidade.
Você acha que está crescendo, aprendendo e se aproximando de Deus, mas na prática, sua fé vai se tornando superficial, vazia, dependente de sensações e aplausos humanos. O ensino bonito condiciona você a sentir bem em vez de obedecer, a buscar inspiração em vez de transformação e a consumir mensagens em vez de viver a palavra. Você se envolve em atividades, cultos, eventos, mas o coração continua anestesiado, distante de Deus e vulnerável ao engano. O inimigo aproveita cada brecha. Enquanto você se sente seguro e elogiado, ele corrói lentamente sua santidade. Tira a urgência da oração, rouba a fome por arrependimento e transforma o que deveria ser paixão em rotina vazia. Muitos cristãos nem percebem. Eles confiam cegamente em líderes carismáticos, ensinos populares e tendências modernas, mas não percebem que a verdade bíblica está sendo substituída por conforto e conveniência. Outro efeito devastador é a mudança da perspectiva espiritual. O que deveria ser prioridade, a santidade, a integridade, o relacionamento íntimo com Deus, passa a ser secundário. Você se preocupa mais com a aparência, com a aprovação social e com experiências agradáveis do que com o chamado real de Deus para a sua vida. E é exatamente aqui que o ensino moderno se mostra um veneno silencioso. Ele faz você acreditar que está indo bem, quando na verdade está se afastando do caminho que salva. Ele cria segurança falsa, anestesia a consciência e confunde discernimento com emoção. O resultado é uma geração de cristãos que parece ativa e cheia de fé, mas que, no íntimo, está espiritualmente doente, vulnerável e enganada. Eles frequentam a igreja, aplaudem, participam, mas não têm intimidade verdadeira com Deus. A pergunta que você precisa fazer agora é dura, mas necessária. Você está vivendo sua fé ou apenas absorvendo palavras bonitas? Está sendo transformado ou apenas entretido? Está buscando Deus ou aprovação, inspiração e conforto emocional? Despertar para essa realidade exige coragem. Exige disposição para confrontar ensinos confortáveis, questionar tradições populares e voltar-se para a verdade que transforma de verdade. Porque a fé que salva não é confortável, não é sempre bonita, não busca a aprovação humana. Ela desafia, corrige, transforma e conduz à vida eterna. Nem sempre é fácil identificar quando um ensino bonito se transforma em veneno. Mas existem sinais que não podem ser ignorados. O primeiro é a sensação constante de conforto. Se sua fé nunca incomoda, nunca desafia, nunca exige sacrifício, algo está errado. O conforto espiritual não é um objetivo da Bíblia. Ele é um sintoma de que você está sendo anestesiado pelo que parece agradável. O segundo sinal é a relativização da palavra. Quando mandamentos difíceis, padrões de santidade ou a seriedade do pecado são suavizados ou ignorados, é hora de questionar. A fé que transforma não adapta a verdade à conveniência humana. Ela exige entrega, arrependimento e coragem. Terceiro sinal é a dependência de emoções. Se sua fé depende mais do que você sente, do que você pratica, mais do que da palavra de Deus, do que do relacionamento real com Ele, você está entrando na armadilha do ensino moderno. Outro alerta crucial: a aprovação humana se torna prioridade. Você se preocupa mais com elogios, likes, aplausos e reconhecimento do que com a santidade e a obediência ao Senhor. E é exatamente nesse ponto que a ilusão se solidifica. O efeito cumulativo desses sinais é devastador. Você pode até frequentar a igreja, servir, ajudar, orar e participar de grupos, mas por dentro, sua fé se torna superficial, anestesiada, sem poder transformador.
E o pior, você nem percebe o perigo, porque tudo parece tão bonito, tão correto, tão moderno. O inimigo observa e sorri. Ele sabe que corações anestesiados são alvos fáceis. Enquanto você se sente seguro, sua alma está vulnerável, sua santidade está sendo corroída e sua intimidade com Deus diminuída. Mas existe uma saída. O primeiro passo é despertar. Olhar para a sua vida com honestidade, sem desculpas. Reconhecer que nem tudo que é bonito e inspirador é verdadeiro. O segundo passo é discernir. Aprender a comparar tudo o que você ouve com a palavra de Deus. A fé verdadeira nunca contradiz os princípios eternos da Bíblia. Mesmo que seja desconfortável ou desafiante, é transformadora. O terceiro passo é agir. Decidir viver de acordo com a verdade, não com a aparência. Escolher coragem em vez de conforto, santidade em vez de aprovação, obediência em vez de emoção passageira. Essa decisão pode ser difícil, até dolorosa, mas é o único caminho para não ser enganado pelo veneno disfarçado de ensino moderno. Pergunta que fica é direta e urgente. Você vai continuar encantado pelo que parece bonito ou vai buscar a verdade que transforma e salva sua alma? Chegamos ao ponto mais crítico, a escolha que determina o rumo da sua vida espiritual. O ensino moderno, bonito e aplaudido pode ter te seduzido até agora, mas a verdade sobre sua alma não pode mais ser ignorada. Você precisa entender algo essencial: o conforto que parece espiritualidade, o aplauso que parece aprovação divina, a inspiração que parece fé. Tudo isso pode ser uma armadilha cuidadosamente disfarçada. Milhares de cristãos, encantados pelo que parece correto, já estão presos nesse ciclo de aparência, seguindo caminhos que os afastam da verdadeira transformação. Eles participam, aplaudem, compartilham, mas no íntimo continuam estagnados, distantes do relacionamento profundo com Deus que deveriam ter. O inimigo não precisa de grandes ataques quando consegue seduzir corações com beleza e facilidade. Ele prefere silenciosamente corroer a santidade, anestesiar a consciência e desviar a atenção do que é eterno. Enquanto você se sente bem, ele trabalha. Enquanto você aplaude, ele manipula. Enquanto você se inspira, ele rouba a profundidade da sua fé. Mas existe esperança. O primeiro passo é reconhecer o perigo. Olhar honestamente para a sua fé e perceber se ela é transformadora ou apenas agradável. O segundo passo é buscar a verdade que liberta. A palavra de Deus, a disciplina, o arrependimento, a obediência. O terceiro passo é agir, mesmo que seja difícil, desconfortável ou solitário, porque a verdadeira fé nunca é superficial. Ela desafia, ela corrige, ela transforma. Ela não depende de aplausos humanos, mas da aprovação divina. Ela não busca conforto, mas santidade. Ela não segue tendências, mas princípios eternos. E aqui está a escolha: continuar encantado por ensinos bonitos, agradáveis e aplaudidos, ou despertar para a fé que corrige, confronta e salva a alma. Essa decisão não é apenas sobre o que você acredita. É sobre quem você se torna, sobre a profundidade da sua intimidade com Deus, sobre a eternidade da sua alma. Escolher a verdade pode ser desconfortável, pode gerar críticas, isolamento e desafio. Mas é o único caminho para a liberdade, a transformação e a vida que Deus planejou para você. O veneno pode ter sido introduzido lentamente, mas a cura começa com coragem. Coragem para questionar, coragem para renunciar, coragem para viver. A fé que realmente salva. Porque a beleza sem transformação é apenas ilusão, e o verdadeiro discípulo não se contenta com aparência. Ele busca a realidade de Deus em cada fibra do seu ser.
A decisão é sua. Não permita que o que parece bonito continue destruindo sua alma silenciosamente. Escolha a verdade, escolha a profundidade, escolha viver de acordo com Deus, porque a sua eternidade depende disso.